Justiça reconhece demissão discriminatória em trabalhadora que estava durante um tratamento psiquiátrico. Isso aconteceu lá no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mas é uma situação bastante comum. Nós temos visto muitas empresas, diante do momento em que um dos trabalhadores tem algum problema psiquiátrico, está passando por tratamento, passando por várias consultas, acaba fazendo uma demissão para evitar que essa pessoa se afaste, depois fique e volte, às vezes até com uma doença relacionada com o trabalho, que tem uma estabilidade de 12 meses e que gera uma indenização maior, né? Neste caso, o tribunal puniu a empresa que demitiu de forma discriminada o trabalho de uma pessoa com um tratamento psiquiátrico. E mandou condenar ainda o pagamento de uma indenização por dano morais no valor de R$ 10.000. Nós vamos conversar sobre esse assunto, porque ele foi um destaque jurídico no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mas antes, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre seus direitos trabalhistas. Lembrando que este é o canal do trabalhador, viu? Onde a gente trata só de assuntos relacionados aos direitos do empregado. Então, se você quer ter mais informações sobre esse conteúdo, aqui está o nosso WhatsApp e também tem os nossos comentários para você interagir com a gente. Bom, uma empregada que estava trabalhando, mas começou a passar por um problema de tratamento psiquiátrico. Eu quero lembrar vocês que nós estamos muito em voga, né? Essa questão da NR1, que trata da saúde mental do trabalhador. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma avaliação bem protetiva do trabalhador, já que a empresa nem sempre cuida das condições ambientais do trabalho. Então, uma empresa foi condenada a indenizar uma analista de mídias sociais porque ela estava passando por um tratamento psiquiátrico, né? E neste caso, houve o pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 10.000, além das parcelas devidas em razão da dispensa discriminatória, né? Que seria, entre aspas, aí, uma dispensa que não seria adequada, né? Então não seria sem justa causa, né? Mas por uma questão discriminatória. E quando a demissão é sem justa causa ou discriminatória, tem todos os direitos trabalhistas. Mas eu quero abordar também, já com vocês, a questão dos benefícios acidentários e também de uma indenização da empresa se ela gerou esse dano, né, na saúde do trabalhador. Porque pode ser que não tenha nada a ver com a empresa, mas pode ter também, né? Bom, a trabalhadora, no processo, ela alegou, né, que havia na empresa, péssimas condições de trabalho e a que ela era submetida, né? E que ela começou, em razão dessas péssimas condições de trabalho, a apresentar sintomas de ansiedade e depressão. E ela alegou que seu estado de saúde mental foi se agravando progressivamente. E depois, com esse agravamento, começou a sofrer com crise de ansiedade severa, inclusive durante o horário de trabalho, né? Que após esse episódio ela foi afastada por 15 dias pela empresa e encaminhada por tratamento psiquiátrico. Alguns dias depois, após o término do afastamento, a trabalhadora foi demitida. Diante de um cenário narrado, a empregada alegou que a ocorrência da dispensa foi discriminatória e ela então requeriu esse processo de indenização por danos morais, né? Porque a empresa tem o dever de cuidar dos interesses da saúde do trabalhador, né? Porque é obrigação da empresa manter o ambiente de trabalho saudável, né? Na contestação, a empresa ainda alegou que não tinha nenhuma relação dessa doença dela com a questão ambiental do trabalho, né? E que o direito de demitir, segundo ela, estava íntegro, né? Porém, a perícia psiquiátrica, daí, gente, a importância de fazer uma perícia psiquiátrica no processo, né? Apontou que a trabalhadora apresentava transtorno de ansiedade e depressão, sem nexo causal direto com o trabalho. Veja bem, não tinha nexo causal direto com o trabalho, ou seja,
Não foi em razão das condições ambientais do trabalho. Contudo, o laudo consignou a possibilidade de concausa. Que é concausa? Uma causa concorrente, no sentido de que o ambiente de trabalho poderia ter contribuído de forma não exclusiva para o agravamento do quadro da trabalhadora, né? E a sentença ocorreu que a dispensa foi discriminatória em razão da proximidade entre o afastamento médico por crise psiquiátrica, né, de conhecimento da empresa, e a rescisão contratual, né, ocorrida logo após o retorno da empregada depois dos 15 dias de afastamento, né? Assim, com base na Lei 9.029 e também numa súmula do tribunal, a súmula 443, anota aí que não é importante para você, a empresa foi condenada ao pagamento dessas verbas de R$10.000, né? Inconformada, a empresa ainda recorreu da decisão, sustentando que a dispensa ocorreu por motivos alheios ao quadro clínico da trabalhadora. Mas não teve jeito, não. O tribunal manteve a indenização, né? Dizendo o seguinte: olha, não se trata de exigir estabilidade inexistente, mas de reconhecer que a dispensa ocorreu no exato momento em que a autora apresentava quadro de ansiedade e depressão, sem restabelecimento em flagrante vulnerabilidade, o que, aliado à proximidade temporal entre o afastamento e a demissão, foi considerada aí uma dispensa discriminatória, disse o juiz no processo, né? Assim, o tribunal condenou a empresa a fazer esse pagamento. Bom, fica a dica aí para as pessoas, né, que eventualmente entendem que poderão não ter esse tipo de indenização também, justamente em razão desses tratamentos que as pessoas possam ser submetidas. Bom, gente, como eu disse para vocês, aqui é o canal do trabalhador, né? A gente traz situações aqui, inclusive, normalmente a gente tem trazido várias decisões da justiça para você, em que houve reconhecimento dos direitos do trabalhador, justamente para que você tenha conhecimento e entenda se isso pode fazer sentido para você, né? A gente incentiva, sim, as pessoas buscarem um processo na justiça quando tem direitos lesados, né? E a gente adverte também que, em muitas situações, as pessoas abusam do direito de entrar na justiça e a gente quer que as pessoas tenham a reparação jurídica daquilo que elas têm direito, mas também que não abuse da justiça e nem daquelas pessoas que andam corretamente, né? Então, sempre ter boa fé e buscar o direito, né? É assim que a gente trabalha e é assim que a gente espera que a sociedade seja, né? Buscar o que é seu direito por direito. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.